Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu tô aqui pra comentar então sobre Clarice Perfeita. Acho que faz quase 2 anos que eu não leio nada da autora. Se eu não me engano, o último vídeo que eu fiz sobre ela foi sobre o Felicidade Clandestina, não tenho certeza. Tem vídeo aqui no canal para outros livros dela, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, caso seja seu interesse em procurar um pouquinho mais sobre a obra dela, né? Eu não sou especialista em Clarice, não estudo letras. Esse aqui, então, é as impressões de um leitor comum. Como eu meio que tinha essa promessa de ler pelo menos um livro da autora por ano, né? Ver esse livro aqui na minha estante era algo assim, que eu ficava me remoendo, né? Porque eu sempre queria pegar e nunca tive oportunidade. Então agora no mês de março, mês especial das mulheres, onde eu estou lendo apenas livros escritos por autoras, eu peguei então a minha Clarice do ano, né? Perto do Coração Selvagem foi uma experiência única, assim, né? Ler Clarice pra mim, pessoalmente, é sempre uma experiência única, porque ela me faz ter sentimentos que eu não tenho geralmente com outros livros. Eu sou um leitor para os demais livros e sou um leitor específico quando estou lendo Clarice. Não é pra tanto que eu não consigo ler esse livro aqui no ônibus, assim, não dá. Eu não consigo me concentrar, é um sentimento assim de focar 100% no que eu estou fazendo e no ônibus isso é impossível, então eu espero chegar em casa para poder ler. O livro tem 200 páginas. A primeira metade dele, né, então as 100 primeiras páginas, eu confesso que eu achei muito mais proveitoso para mim. Ele é muito convidativo, assim, desde o primeiro capítulo você se sente imerso nessa história porque você consegue se correlacionar. Eu duvido que tenha alguém aí que não tenha sentido pelo menos alguma pontinha de identificação, mas enfim. Em se tratando de enredo, na minha visão, é um livro um pouco curto, né? Então a gente acompanha basicamente 3 personagens principais. Nós temos a Joana, que é a grande protagonista, temos o Otávio e temos a Lídia. Então assim, desde o primeiro capítulo, que é na visão, né, do pai da Joana, então ela era criança, a gente tem então as descrições acerca do que está acontecendo na vida da Joana. Ela era criança, quando ela não tem, inclusive, a presença da mãe, né? Que a mãe parece que chega a falecer quando ela está no parto. E ela só tem, então, a imagem do pai. E assim, o primeiro capítulo, a gente tem, então, essa visão já de marasmo, de solidão, como eu posso dizer, de incertezas, talvez. O pai dela não parece, na minha visão, ser um pai muito presente. Ele não dá as devidas atenções, e não sei, acaba que acontece alguma coisa com esse personagem que ele não dá a devida atenção para Joana, porque ela chega então a indagar logo no início do primeiro capítulo sobre o que ela poderia fazer no momento, né? Então ela acabou de brincar, ela já estudou e ela não tem o que fazer. Então ela fica perguntando pro pai pra tentar, né, enfim, ajudar ela ali em alguma coisa, e o pai está conversando inclusive com um amigo, então ela meio que fica naquela. Mas esse pai, ele é muito importante aqui no início do livro, né? Porque a descrição e as reflexões que ele tem da fazenda não, mas assim, daquele lugar mais campestre, meio que vai ditar todo o tom deste livro, né? Ele tem uma certa... Ele faz meio que uma metáfora assim na mente dele sobre a questão do ciclo, né? Com as galinhas que estão ali no campo, as minhocas, aquela coisa toda. Inclusive, essa é uma passagem muito conhecida. Esse livro, para mim, ele soa muito como uma forma da própria Clarice representar as relações humanas, né? Porque a gente sabe que a Clarice, ela tem muito dessa coisa da prosa subjetiva, se não me engano é esse o termo que se dá. Então você tem ali situações do cotidiano e as reflexões que nós temos, né? É um nível de verossimilhança que Clarice coloca que, assim, eu não vejo em outros autores. E falando agora mais da trama, né? Digamos assim, a gente acompanha então esses 3 personagens vivendo uma relação intrínseca, né? Vivendo um ciclozinho ali. Não tem a ver com triângulo amoroso, eu pelo menos não enxerguei dessa forma, mas é um certo nível de relacionamento entre esses 3 personagens que é inconclusivo, assim, pra mim, né? Chega no final do livro, ainda meio que tem um certo gostinho de estamos todos conectados. A Joana, ela é essa personagem que a gente, às vezes, se perde, porque ela se mescla muito com a narradora da história, então tem horas que a gente está vendo o que a própria Joana está pensando, tem horas que a própria Clarice entra falando, ou uma narradora onisciente, enfim. E tem horas que a gente tem, então, a visão do Otávio e da Lídia, né? A Joana chega a ser casada com esse Otávio, porém, é uma relação meio difícil, porque eles são muito diferentes um do outro, né? Então a Joana, ela tem muito claro na mente dela que a solidão é algo inerente ao ser humano. E essa solidão, ela perpassa o relacionamento, né? Então, independente se você é casado ou namora, enfim, que seja, tem uma relação, a solidão do indivíduo, ela precisa também ser algo
prioritário, né? Isso é algo que difere da Lídia, né? Que é a mulher que tá do outro lado da história, que também tem um certo relacionamento com esse Otávio, e aí vocês vão ter que ler para entender como é que isso funciona. Ela é um pouco mais pragmática, talvez. Ela é um pouco mais direta, mais sim, não. E a Joana, não. A Joana é essa pessoa que vai ficar pensando mil coisas, que vai ter reflexões sobre o que ela está vivendo, como ela pode tentar tirar algo daquilo. Enfim, esse livro ele é repleto de simbologias, né? Se é que eu posso falar assim. Aqui, algumas coisas que ficaram bem marcantes assim para mim, então a questão da passagem do tempo, a solidão inerente ao ser humano e a imensidão. Existe uma quote aqui que eu achei a coisa mais linda do mundo, que é o momento em que a Joana tá deitada perto do Otávio e ela tá refletindo sobre a solidão, enfim, ela acaba deixando a mente voar por aí e ela vai falar isso aqui, né? Na verdade, a gente vai ter acesso a essa descrição aqui. Olho por essa janela e a única verdade, a verdade que eu não poderia dizer àquele homem, abordando-o, sem que ele fugisse de mim. A única verdade é que vivo. Sinceramente, eu vivo. Quem sou? Bem, isso já é demais. Lembro-me de um estudo cromático de Bach em que perco a inteligência. Ele é frio e puro como gelo. No entanto, pode-se dormir sobre ele. Perco a consciência, mas não importa. Encontro a maior serenidade na alucinação. É curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei o bem, mas não posso dizer. Sobretudo, tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar, não só não exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Nessa passagem a gente tem então meio que talvez uma descrição da própria personagem sobre o ânimo de vida que ela precisa ter. Então, a vida dessa personagem ela é sempre repleta de solidão, de marasmo, como eu tinha falado no início do vídeo. E ela tem uma situação aqui que ela fala muito sobre o sentimento de tentar roubar algo. Né? Então, os pensamentos anteriores ao ato de roubar. Né? Porque vai dar aquela sensação de, será se eu devo fazer aquilo ou não? Qual é a sensação durante o processo, né, do ato de roubar? E por que você faria isso? Né? A Joana tem muito dessa coisa de testar algo que difere da sua rotina, da sua linha de vivência, digamos assim, para poder sentir outras coisas, né? Eu acho que a experiência ela precisa acontecer, independente se ela vai te afetar ou não. E assim, talvez isso seja uma forma da personagem de driblar ali aquela vida, enfim, infeliz que ela vive. O livro, assim, ele tem uns vai e vens. Na minha visão, isso aconteceu, porque tinha horas que ela estava mais jovem, tinha horas que ela estava mais velha. Uma simbologia que eu achei muito interessante que a autora coloca aqui é sobre a imensidão. Esse aqui é um pensamento muito bacana que ela faz, que está aqui na página 67, que diz assim: a cama desaparece aos poucos. As paredes do aposento se afastam, tombam vencidas. E eu estou no mundo, solta e fina como uma corça na planície. Levanto-me suave como um sopro. Ergo minha cabeça de flor sonolenta. Os pés leves atravesso campos além da terra, do mundo, do tempo, de Deus. Mergulho e depois emerjo, como de nuvens, das terras ainda não possíveis. Ainda não possíveis. Daquelas que eu ainda não soube imaginar, mas que brotarão. Ando, deslizo, continuo, sempre, sem parar, distraindo minha sede cansada de pousar num fim. E é esse tipo de coisa que você vai encontrar aqui nesse livro, sabe? É a vivência, é a rotina, é o cotidiano, são as relações. É isso que Clarice quer mostrar aqui pra gente, sabe? E a minha visão foi muito em cima disso. Eu quis focar na parte mais dos relacionamentos, né? Porque tem muito aquela coisa da família, né? Da presença de uma imagem ao lado. Essa ideia do coração selvagem, eu meio que fui entendendo lá para as últimas folhas, né? As últimas páginas, enfim, se é que eu entendi. Clarice, inclusive, é uma autora para você reler. Eu acredito que esses livros vão crescer com releituras, com análises mais aprofundadas. Não posso dizer que eu entendi 100%. Algumas coisas eu acho que merecem ser revistas, enfim. Mas é isso, a gente acompanhar como esses personagens vão se relacionar, vão lidar com as diferenças dos outros, se é que eles vão lidar com isso. Enfim, as últimas páginas desse livro aqui é lindo, assim, é uma descrição perfeita. Enfim, acompanhar esse processo da Joana dentro desse meio conturbado e ao mesmo tempo importante para o seu amadurecimento enquanto pessoa é assim, diferente demais e é marcante na obra da Clarice. Então é isso, gente. Eu não sei se eu consegui expressar o que eu queria. Eu não sei se eu consegui deixar pelo menos uma pessoa motivada a ler esse livro, mas eu digo para vocês aqui sem sombra de dúvidas. Ler Clarice é uma experiência que vai modificar muito você enquanto leitor. Se você nunca leu Clarice, se você está querendo uma literatura de qualidade, uma literatura diferente e que vai te demandar atenção,
eu já recomendo. Mas aquilo que eu falei, comece pelos contos e depois vai pro romance, né? Mas esse livro aqui específico me ganhou muito. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Vale muito a pena. Se você já leu Clarice, o que é que você achou? Quais foram as suas interpretações? É um livro fantástico que trabalha simbologia, trabalha questões humanas, trabalha a reflexão e o nosso lugar no mundo, né? E agora eu queria ler uma quote para vocês, aproveitar que estamos no mês das mulheres, uma quote que tem de certo modo a ver com isso, né? Aqui é uma reflexão da própria Joana sobre a questão feminina, né? Dentro daquele contexto no qual ela estava vivendo. Aqui na página 141, ela diz o seguinte: talvez a divindade das mulheres não fosse específica, estivesse apenas no fato de existirem. Sim, aí estava a verdade. Elas existiam mais do que os outros, era um símbolo da coisa na própria coisa. E a mulher era um mistério em si mesmo, descobriu. Havia em todas elas uma qualidade de matéria-prima, alguma coisa que podia vir a definir-se, mas que jamais se realizava, porque a sua essência mesma era de tornar-se. Através dela, exatamente não se unia ao passado, ao futuro e a todos os tempos. Enfim, e assim eu encerrei esse vídeo recomendando fortemente, com veemência, que você pare tudo que você está lendo agora e vá ler Clarice. Conheça a sua obra. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei, ativar as notificações para não perder nada, muito importante. Compartilha esse vídeo e comenta o que é que você achou, se você já leu algum livro dela. Curte, comenta, ativa as notificações, é muito importante, me ajuda muito, de verdade. Clica no sininho aqui embaixo do nome inscrever-se. E é isso, até a próxima. Tchau!